Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha a programação da 87 FM, acompanha o Fagulhas de Luz aqui todos os dias, de segunda a sexta ao meio-dia, e também acompanha nas redes sociais do nosso amigo escritor espírita Sidney Fernandes, todos os dias de segunda a sexta às 17 horas no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Você também acompanha o Fagulhas de Luz. E por falar em Sidney Fernandes, olá Sidney, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Fagulhas. Olá, Theo, olá amigos do 87, é com muito prazer que estamos de volta. Sidney, essa semana a gente dá início a mais uma série, né? Vamos refletir, vamos discutir e também vamos falar muito sobre um tema que traz são várias as sensações, né? Para umas pessoas não é assim tão complicado, para outras é muito complicado. Sidney, a morte passo a passo, Sidney, como você chegou a esse tema, como você elaborou essa nossa série que a gente começa hoje, Sidney, a morte, que é um assunto muito interessante sempre, né? Nunca cai de moda, se assim podemos dizer. Pois é, Theo, é um assunto complicado. As pessoas tendem a afastar-se dele e, na verdade, algumas até evitam tocar no nome, dizendo que a pessoa desapareceu, que ela não está mais aqui, que ocorreu um passamento, e evitam até o termo morte. E nós passamos por uma pandemia terrível, pelo próprio nome já diz que abarcou o mundo inteiro, e falar da morte neste momento torna-se necessário, porque muitas pessoas acabaram por ter seus entes queridos afastados abruptamente, e esse é um assunto que nos traz desconforto. E como os psicólogos fazem, todos nós podemos tratar dele e fazer assim uma certa introspecção para que nós nos preparemos para esse tema. A morte é a coisa mais certa da vida. Daí a necessidade de nós tratarmos desse assunto. Na verdade, não obstante a ternura, a suavidade do nascimento de uma criança, por trás da poesia do surgimento de uma criança, está o retorno de uma alma cuja vida verdadeira é fora daqui, é na espiritualidade. Essa alma deixa momentaneamente a sua moradia espiritual em busca de progresso, em busca de regeneração. Se nós tivéssemos consciência de que o regresso à Terra nada mais é do que um mergulho, como se fosse um escafandrista que entra numa matéria densa, nós poderíamos encarar a morte de uma outra forma, com o retorno. A morte, na verdade, é o retorno da alma para a sua vida verdadeira. Com isso, nós poderíamos lamentar menos e considerar a morte não uma desgraça causadora de orfandade ou viuvez, mas da libertação de um exílio. Eu sei que o assunto é difícil, mas nós vamos, durante esta semana, falar várias vezes sobre ele, para nós podermos ter uma noção mais exata e menos terrificante sobre esse assunto. Sidney, começamos mais uma série aqui de discussões, de debates, a gente vai refletir muito sobre isso, levando em consideração que muitas pessoas já foram, já foram abraçadas por esse tema que a gente está falando da morte, seja por um amigo, um parente mais próximo ou uma outra pessoa que possa ter deixado essa pessoa emocionada. Temos aí o nascimento e também o encerramento da nossa vida, que é a morte. Poderíamos considerar essa uma das mais incríveis situações que acontecem em nossa vida, Sidney? A morte? Sem dúvida, é uma experiência extraordinária, assim como é o nascimento. E eu gostei que você não usasse o termo perder,
porque nós não perdemos os nossos entes queridos. Eles se ausentam momentaneamente. Na verdade, nós precisaríamos nos preparar adequadamente para esse tema. Assim como acontece na psicologia, nós temos que passar, repisar, falar, comentar e provocando uma espécie de catarse, isto é, nós passamos a aceitar a situação ver esta situação sob outro ângulo. Pois bem, dependendo de como vivemos na vida, é que nós vamos determinar como será a nossa ida para o plano espiritual. Daí a gente dizer que não importa muito o tipo de morte que venhamos a ter, desde que estejamos preparados. O que é nos prepararmos para a morte? É nós vivermos cada dia como se fosse o último. É nós desenvolvermos as nossas atividades aqui na Terra de forma bastante com empatia, com solidariedade, tendo uma religião. Não importa a religião que você tenha, mas o importante é que você sempre esteja ligado às coisas de Deus. Daí, nós vamos encarar a morte com um pouco mais de tranquilidade, porque nós não viemos aqui para ficar para sempre. Temos uma data marcada para voltar para a espiritualidade. Devemos cuidar da saúde, devemos fazer nossos exercícios, tomar as precauções com relação às doenças, mas no momento certo Deus vai nos levar. Então nós temos que estar preparados para essa eventualidade. De que forma? Trabalhando, orando, fazendo o melhor possível, cuidando melhor da nossa família, sendo bastante trabalhadores, desenvolvendo eficientes em nossos trabalhos, fazendo o melhor possível as nossas obrigações, cuidar de nossas obrigações da melhor maneira possível. Com isso, a gente evitando as coisas erradas, evitando o crime, apegando-nos a Deus, ao trabalho, com certeza a nossa ida de volta, o retorno à pátria espiritual será bastante tranquilo. E uma dúvida que fica é de pessoas que dizem assim, eu tenho o exemplo da minha esposa, que eu não sei de onde ela tirou isso, ela fala, diz que uma das dores mais insuportáveis que existe é a dor da morte. E, inclusive, ela tem muito medo de morrer devido a esse conhecimento que ela tem, não sei de onde ela tirou, de que a morte tem uma dor terrível. Muitas pessoas dizem que é simplesmente uma passagem simples, um acordar de uma outra maneira. Como você descreveria, Sidney, essa passagem de nossa vida material para uma vida espiritual, Sidney? Bem, Theo, na verdade, nós estaríamos mentindo se nós disséssemos que a morte de um filho, por exemplo, não deixa de ser uma coisa terrível. Nós temos que entender que a gente está ao lado de uma criatura que nós amamos, haverá sim um afastamento temporário e a gente vai ter novamente contato com essa criatura através dos nossos desdobramentos espirituais, dos nossos sonhos, e quando morrermos também vamos nos reencontrar, sem dúvida. Mas no primeiro momento é terrível, principalmente quando se inverte a lógica da natureza, porque o normal é que uma pessoa da minha idade daqui a pouco já vá se preparando aí para o desencarne, para a morte, mas uma criança, por exemplo, é complicado. Então é natural que haja medo de algumas criaturas, e principalmente com relação aos filhos, pessoas mais novas. Mas você me pergunta se a morte é complicada, se ela dói, como que a pessoa se sente depois da morte. Não vai depender tanto de qual o tipo de morte que temos, se é uma doença de longo curso, se é um acidente, se é por um ataque cardíaco, não importa. O que importa é como nós vivemos, qual foi a nossa pauta, qual foi o modo vivendes que tivemos, o que fizemos da nossa vida. Nos primeiros momentos, é compreensível que o morto se sente deslocado, aturdido, principalmente se ele não se preparou convenientemente para outra vida. Mas
alguém vai perguntar agora para nós, Theo. Então, o que é se preparar para a morte? Se nós tivermos um mínimo de empenho para conservar a dignidade, a honradez, se nós fizermos todo o possível para cumprir os deveres de dona de casa, de profissional, de pessoa que está aqui para fazer alguma coisa, tem alguma atividade específica, em breve essa pessoa estará muito bem, como uma ave que deixou a gaiola. E outra coisa importante, nós sempre poderemos contar com a recepção de familiares, amigos, benfeitores que nos antecederam nessa grande viagem. As pessoas que foram antes de nós estão nos esperando, estão nos aguardando. E mais, aquelas a quem fizemos algum bem, é muito comum isso. As professoras, por exemplo, não têm ideia, os enfermeiros, médicos, as pessoas que foram beneficiadas pelo morto, os seus parentes ou a própria pessoa, se foi antes dela, vai estar lá esperando, estendendo as mãos, esclarecendo, enfim, o bem que fizermos aqui na Terra para a nossa profissão, para o nosso município, nosso planeta, para os nossos familiares, jamais está perdido. E essas pessoas vão estar nos aguardando para essa grande passagem de retorno para a verdadeira vida. O tema morte passo a passo. E nós estamos fazendo o possível para tratar desse assunto de uma maneira bem leve, assim, comunicativa, explicando cada passo que vamos dar no retorno à pátria espiritual, para tirarmos um pouco daquela coisa escura, aquela coisa, aquele nevoeiro que as pessoas não conhecem, porque nós homens temos medo do desconhecido. Então, como que é a morte? Sidney, estamos tratando esse assunto, como você bem disse, a pergunta que eu faço para você é uma pergunta que eu acredito que os nossos ouvintes que nos acompanham, as pessoas que nos estão vendo pelo seu canal também fazem. Sofre mais, Sidney, quem fica no momento de um desencarne, da morte de alguém? Depende do comportamento nosso. Se eu fiz o possível para cumprir as minhas obrigações, se eu procurei tratar o meu semelhante, o meu filho, a minha esposa, meu marido, de uma forma correta, se eu procurei evitar a maledicência, a desonestidade, procurei ganhar a vida honestamente, sem prejudicar ninguém, sem dúvida, eu terei uma passagem tranquila, principalmente considerando que os meus parentes, meus amigos, vão estar me esperando. Aquelas pessoas que eu beneficiei aqui na Terra. Então, para mim, o morto é uma tranquilidade, é um desligamento, é um alívio. Nós estamos deixando um escafandro. Imagine você aí andar com aquela roupa pesada embaixo do mar. Então, esse é o nosso corpo físico. Quando nos libertamos, nós temos assim, é como se criássemos asas. E aqueles que ficam? As pessoas que não se preparam, que nunca cogitaram da morte, ou evitam até tratar desse assunto e adia, assim, indefinidamente a reflexão sobre o assunto, como se a hora sua e dos outros nunca fosse chegar, esses ficam surpresos, perplexos, diante de um corpo sem vida, principalmente se ela ocorre de forma inesperada, sem terem tido tempo para se preparar para a separação. Essas criaturas tendem a perder o controle, a serenidade e o seu equilíbrio. E essas pessoas precisariam pensar um pouco mais. Por isso que, quando alguém me pergunta qual a melhor morte, bom, nós deveríamos pensar em qual a melhor vida. O que fazemos, o que podemos fazer de melhor em vida para ter uma boa morte. Mas se tivéssemos que escolher, nós diríamos que as doenças de longo curso vão permitindo que os familiares, o próprio desencarnante, vão pensando, refletindo, e a gente nota às vezes pessoas de idade que já estão quase morrendo, elas
percebem a presença de falecidos, de parentes, de amigos, de pessoas que já morreram, que vêm buscá-la, que é um grande conforto. Então, nós entendemos que a doença de longo curso é uma coisa boa para esta passagem nossa. Mas não basta isso. Nós temos que ter bons atos, boas atitudes para nos prepararmos adequadamente. Sidney, estamos falando de um assunto delicado, estamos falando da morte, estamos procurando falar da melhor maneira possível sobre esse assunto. E eu queria perguntar a você, Sidney, a nossa atuação durante um velório, durante ali a visita que fazemos ao corpo de uma pessoa que já não está mais fisicamente entre nós, temos ali apenas o corpo sem vida, isso afeta, de alguma maneira, a sua chegada no mundo espiritual, ou dependendo da crença das outras pessoas, onde essa pessoa, esse espírito, vai chegar, Sidney? Afetar a chegada dele ao plano espiritual, não. Mas, como ele está ainda muito ligado, está aturdido, ainda está num estado de sonolência, não sabe bem o que está acontecendo, não sabe se está dormindo, se está tendo um pesadelo, se não sabe bem ainda a situação que se encontra. Curiosamente, os que se deixam levar pelo desespero, os parentes que se deixam levar pelo desespero e pela revolta, causam estranheza ao falecido, porque de uma hora para outra ele não tem mais dor, ele está sentindo-se leve, não tem mais apreensões materiais, não tem mais aquela preocupação de trabalhar para sobreviver. Por que choram os falecidos? Por que choram os que ficaram se o falecido se encontra bem, leve e numa situação muito mais agradável do que desfrutava em vida? Então ele fica surpreso. Peraí, gente, eu estou bem, estou sem dor, estou me sentindo ótimo, e vocês estão aí se descabelando, estão chorando. Eu estou numa nova vida, está gostoso aqui para mim. O nosso pai está aqui comigo, a minha avó, alguns amigos aí que vieram me abraçar. Então, eu estou estranhando que vocês estão desse jeito. Então, as reações desesperadas num velório podem sim perturbar o morto, podem exigir da espiritualidade, dos nossos protetores espirituais, algum trabalho para que o indivíduo não se sinta tão desconfortável com a choradeira e com o desespero dos parentes que se encontram no local. Ele começa, inclusive, às vezes, a reviver momentos infelizes por ela evocados. Então, se a pessoa fala, olha, coitado, ele sofreu isso, ele revive aquilo. Nessa hora é que as crenças, as religiões bem vividas, a resignação trazida pela oração e a fé na sobrevivência da alma passam a ter fundamental importância. É esse preparo que temos que ter. Viver a vida da melhor maneira possível, honestamente, não falar mal da vida alheia, não cultivar o ódio, cuidar do corpo, cuidar da saúde, fazer exercícios, não ingerir drogas, álcool em excesso. Tudo isso aí faz parte de um conjunto para a preparação para a nossa ida. E se nós temos esta situação, não há por que lamentar aquilo que Deus determinou para aquele momento, que é o retorno à pátria espiritual. Então, eu deixo aqui a você, meu caro ouvinte, a sugestão de que você, eu, todos nós devemos nos preparar para a nossa morte e para a partida eventual aí dos nossos entes queridos, na certeza de que mais cedo ou mais tarde nós estaremos todos lá, nos campos da imortalidade. E vamos fazer isso da maneira mais leve, mais disciplinada, mais contrita possível, em torno sempre de uma ideia de religião com a fé em Deus. Muito obrigado. Terminamos aqui a semana. Tenham todos um bom final de semana. Mas não saiam daí não. O Paulinho Ferreira já está chegando aqui com seu programa Tudo a Ver. Até a semana que vem.